Aleluia! Quero saudar os queridos irmãos nessa noite, dizer que é uma alegria estar aqui, a igreja novamente, para trazer o recado de Deus para os nossos corações. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16. É tempo de anunciar a salvação em Cristo. A Bíblia nos ensina a pregar em tempo e fora de tempo, né? E mais do que nunca, é tempo de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Diz assim o verso: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti, para anunciar a Tua palavra, meu Pai. Fala conosco. Toca, Senhor, naqueles corações que Tu mesmo já vem tocando, Senhor, e fala poderosamente nessa noite, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. É tempo de anunciar a salvação em Cristo Jesus, porque a salvação é o tema central da palavra de Deus. E o homem precisa ouvir a mensagem do Senhor para a sua vida, mensagem de Deus para a sua vida. As boas novas do Evangelho precisam ser anunciadas àqueles que ainda precisam ouvir. E esse é o desejo do Senhor, que todos venham a conhecer a sua palavra, a sua salvação, e tenham pleno conhecimento da graça, do dom que Deus derramou diante dos homens. E muitas pessoas podem afirmar: eu não sou digno de ser salvo. Há muitas pessoas que não entenderam a nossa condição de pecador. Eu sou um pecador. Você é um pecador. E um homem é um pecador. A Bíblia nos afirma em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, eu e você precisamos entender que nascemos em pecado. Estamos arraigados com o pé nesse lamaçal do pecado. Não há como nos desgarrarmos do pecado que em nós está impregnado. Eu não sei se você lembra um filme famoso de um homem chamado Aranha, né? Em um desses episódios havia ali uma armadura, uma fantasia, eu não sei o que eu diria, que é o uniforme, né? O uniforme do Homem-Aranha tinha aquele uniforme negro que se grudava no Homem-Aranha e ele não conseguia se desvencilhar daquele uniforme. E aquele uniforme grudava de tal maneira que ele puxava para um lado, ele puxava para o outro e nada daquela armadura, daquela fantasia se desgrudar dele. Assim é o pecado em você, é o pecado em mim. Grudado, nascemos grudados no pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados
Estamos perdidos por esse mundo. E Efésios 2, de 8 a 9, vai nos dizer: porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode, pelas suas próprias forças, se livrar do DNA do pecado que está impregnado em nossas vidas. Só há uma maneira de nós sermos dignos da salvação. 1 João 1,9 nos afirma que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós somos impregnados de injustiça. O que seria a nossa justiça? Seria como trapo de imundície, se nós fôssemos depender da nossa própria justiça. Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Deus demonstra o seu amor por nós. Nós não somos dignos da salvação, mas Deus demonstrou o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. De fato, eu não sou digno de ser salvo. Eu não mereceria tamanho favor de Deus, se não fosse o amor de Deus pelo pecador. Mas talvez você ainda pense que eu tenho feito tantas coisas terríveis demais para ser perdoado. Eu acho que ninguém me perdoaria de tudo aquilo que eu tenho feito nesse mundo. E a palavra de Deus convida você, convida a mim, que somos pecadores. Vinde a mim e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. É o texto de Isaías 1:18. 1 Timóteo 1,15 vai nos dizer que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Dos quais eu sou o principal. Então, se você tem feito coisas terríveis, que aos olhos do homem, que aos olhos da sociedade merece a pior das reprovações, Deus tem olhado para você, pecador. Essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Tão longe como está o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. O Salmo 103:12 deixa isso muito claro para nós.
o Senhor afasta de nós as nossas transgressões, esse pecado, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O Senhor não mede o tamanho de pecados. O Senhor olha para o pecador. E para Deus não existe o que para nós viria a ser um pecadinho ou um pecadão. Quem é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da transgressão do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre. Ele tem prazer na misericórdia. O Senhor tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Se você tem feito coisas terríveis demais perante os olhos dos homens, perante os olhos de Deus, se você acha que os seus pecados são terríveis demais para ser perdoados, Deus tem prazer na misericórdia. É para você que o Senhor tem olhado. E é para você que o Senhor Jesus morreu na cruz dos pecados. A cruz que carregou os pecados do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo morreu por ti. E se você acha que talvez seja tarde demais para você se arrepender, talvez, olha, eu já fiz tanta coisa e é tarde demais para mim. O Senhor diz para você nessa noite, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Nunca é tarde para você voltar o seu coração para Jesus. Hebreus 3,15 nos ensina que, enquanto se diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os corações como na provocação. Provérbios 27:1 vai nos dizer que não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Esse é o dia da sua salvação. É o dia que o Senhor te chama. É o dia perfeito que o Senhor fez. É o tempo para o seu arrependimento de pecados. Não te glories no dia de amanhã. Nós não sabemos o que virá no dia de amanhã. E 2 Pedro 3,9 vai nos dizer que o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Arrependa-se. Você que tem andado em caminhos desviados do Senhor. Você que tem andado nesse mundo segundo o seu próprio entendimento,
E você já tem ouvido a voz do Senhor? E você já tem sentido o chamado de Deus para a sua vida? Esse é o tempo de arrependimento. Você pensa que tem tempo demais para se arrepender mais tarde. Talvez curtir um pouco mais as coisas desse mundo. Talvez, quem sabe, aproveitar a vida. Eu ainda sou novo. Talvez você pense, eu tenho muitos prazeres neste mundo que eu não quero abandonar. O Senhor está a chamar você ao arrependimento nessa noite. E antes que você olhe para os prazeres desse mundo, a Bíblia nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus prometia lá no Sermão do Monte, diante daquela multidão que ouvia a sua palavra e que talvez visse a prosperidade dos ímpios, que talvez visse aquele que levava uma vida folgada e talvez não padecesse de problemas deste mundo. E talvez você pense que ainda tem muitos prazeres desse mundo que você não quer abandonar, coisas que talvez você queira viver. E a palavra de Deus nos ensina a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O convite de Jesus é muito claro para nós pecadores. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. Os prazeres desse mundo, o tempo que você tem, que é escasso, os prazeres desse mundo não hão de se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E depois o Senhor Jesus nos ensina, em 1 João 2, 15 e 17, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não amem o mundo, não ameis o mundo. A palavra de Deus nos convida a todo tempo a voltar os nossos olhos para as coisas do alto. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra de Deus nos ensina em Tiago 4:4. Não ameis o mundo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus.
A Bíblia nos ensina que esse mundo jaz no maligno. O sistema desse mundo é perverso. E você tem à sua disposição a palavra de Deus, o dom da graça de Deus que derramou sobre toda a humanidade a salvação em Cristo Jesus. Ah, mas eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Deus. A Bíblia nos ensina que o insensato diz no seu coração: não há Deus. É mais fácil para o insensato convencer seu próprio entendimento de que não há Deus. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que os buscam. Isso a Bíblia nos ensina em Hebreus 11, 6. O insensato diz no seu coração: não há Deus. Salmo 14, versículo 1. Mas a Bíblia é clara. Em Romanos 1, 20. Pois os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os atributos invisíveis de Deus tornam-se visíveis pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Em João 20, 29, disse-lhes Jesus: porque me viste e creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurado os que não viram e creram na palavra do Senhor, no dom gratuito de Deus, na salvação, o presente que Deus deixou para nós pecadores. Se você reconhece a sua situação de pecador, se você reconhece que por si só você tem estado perdido nesse mundo, sem direção, se você reconhece que você já não consegue governar o seu próprio destino, e você sente a necessidade da salvação, de algo novo na sua vida, de boas novas, do Evangelho, você pode dar um passo em direção ao Senhor Jesus. Reconheça o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. A salvação é pela graça, é por meio da fé. Não existe nada que você possa fazer pela sua própria salvação. Não existe nenhuma obra. Existe apenas um passo que você pode dar. É reconhecer a sua situação de pecador miserável diante de Deus e dar um passo, aceitando a Jesus como o seu Salvador. Recebendo o presente que de graça o Senhor derrama sobre toda a humanidade.
Nós não somos dignos de ser salvos, mas o Senhor olhou para mim, olhou para você e enxergou em nós algo precioso, a ponto de o Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, vir a esse mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê nessa palavra, dê um passo de fé hoje. Aceite o Senhor Jesus no seu coração e tenha a vida eterna, o presente de Deus. A lógica de Deus é contrária à lógica desse mundo. Os conflitos que você tem vivido no seu coração e que Deus tem enxergado cada um deles e tem olhado para dentro de você. E foi por você que Ele deu o seu Filho unigênito. Basta que você creia e dê um passo de fé em direção a Deus e você receberá a sua salvação. Você terá a vida eterna, a transformação que você tanto almeja na sua vida.